Meus amigos, vamos começar a fazer um negocinho legal aqui no canal, porque eu acho que é uma ótima prestação de serviço para um esquenta para a Copa do Mundo do Catar. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais, a partir daqui você faz o que você bem entender, beleza? Inclusive, se não quiser fazer nada, já tá valendo, só em ver o vídeo aí já tá bom, ou quiser trabalhar, dar um migué no estudo aí, bota de podcast que já tá valendo. Porque é o seguinte, eu já falei há algum tempo atrás que o SofaScore lançou os dados estatísticos de todos os jogos das Copas do Mundo de 66 até 2018. Então tem tudo lá, todos os jogos, todos os jogadores, tudo que você imaginar tem no SofaScore, que inclusive assim, já reforcei 500 vezes que é o primeiro e mais fiel parceiro deste canal. Então, está chegando a Copa do Mundo, é um ótimo momento para você baixar o SofaScore, que é 100% de graça, e curtir a Copa do Mundo, colocar notificação para quando tiver o jogo que você quer ver. Às vezes, se você não estiver podendo acompanhar o jogo ao vivo, você consegue ver ali o tempo real, acompanhar a estatística, fazer comparações de jogadores, enfim. E, de novo, o mais legal é que é 100% de graça e o aplicativo tem recursos exclusivos que, por exemplo, não tem no PC. Então, eu gosto muito de usar no PC por causa de estudo, mas também tenho instalado no celular, beleza? E aí, por que eu estou falando disso? Ah, é uma publi. Ah, mas o Formiga não sei o quê. Tem a ver com conteúdo, porque eu realmente uso o SofaScore e para preparar um pouco o clima de Copa, é legal a gente revisitar alguns mundiais e algumas grandes atuações, porque a gente fatalmente vai testemunhar a história aí de novo no Catar. E a Copa do Mundo é isso, né? Uma grande novela que vai sendo escrita de 4 em 4 anos, vão entrando novos personagens, novos capítulos. E em 1994 teve um capítulo muito emblemático da história da seleção brasileira, que não ganhava o Mundial há 24 anos, desde 70. Então, uma geração inteira não tinha visto nem a seleção chegar numa final de Copa. O Brasil ele foi eliminado pela Holanda em 74, depois fez uma boa Copa em 78, mas caiu no meio do caminho, se sentindo até campeão moral, né? Em 82 tem a grande seleção que acaba eliminada pela Itália, que sagra-se campeã do mundo. Em 86 cai para a França, em 90 faz o seu melhor jogo contra a Argentina e é eliminada nas oitavas de final, e chega em 94 com uma seleção um pouco mais sisuda, né, um pouco mais carrancuda, não muito brilhante, mas com o Romário sendo a grande esperança depois de ter classificado o Brasil contra o Uruguai, de estar arrebentando, jogando muito no Barcelona, e aquela Copa do Mundo confirma ali o Romário como o melhor jogador do planeta. E muito se fala que é uma das grandes atuações individuais da história das Copas. E aí, quando você vai olhar no SofaScore, revisitando essas estatísticas, você vê de fato o impacto do Romário naquela seleção, que, de novo, não era uma seleção de encher os olhos, mas era um time extremamente organizado e que teve no Romário um matador e um criador. E eu vou explicar por quê em vários momentos, o que só aumenta a grande Copa que fez o Romário. Já mostrei aqui antes o que é o mapa de ação médio do Romário naquela Copa do Mundo. E aí você vai observar aqui, basicamente, um ponta de lança, né? um 10 que pisava na área, que definia as jogadas, mas que descia para criar, para ajudar na construção. E talvez você não tenha ou não visualize esse comportamento do Romário, mas nessa época o Romário fazia muito isso, inclusive no Barcelona. Flutuava muito fora da área, vários gols com arrancada. No Barcelona, inclusive, a exigência criativa do Romário era até menor, porque ele tinha o Laudrup, ele tinha uma parceria muito boa com o Stoichkov, então o próprio Guardiola, o passe do meio-campo da seleção era bem diferente do passe do meio-campo do Barcelona, que tinha de novo esse camisa 10, esse criador lá. O Barcelona tinha o Laudrup, a seleção teoricamente deveria ter o Raí, só que o Raí acaba perdendo a titularidade no início da Copa do Mundo. E isso faz com que o Romário já fazia, ou já tinha feito isso, lá no jogo contra o Uruguai, no Maracanã, na classificação para a Copa, que para mim é a grande atuação individual que eu vi na minha vida, assim, ao vivo, vendo o jogo, e já também fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Mesmo com o Raí em campo, o Romário descia muito para pegar a bola
ali quase no meio-campo em vários momentos, né, dando muito espaço até para o Bebeto explorar, para o próprio Raí explorar. Só que o Raí perde essa condição de titular muito rápido. Então você vê o mapa médio aqui do Romário, bem diferente de um 9 padrão, né? Quando se fala do gênio da grande área, você imagina o Romário só aqui. Mas não, o Romário fez uma Copa de 94 ofensivamente quase que completa. Foram 7 jogos como titular, obviamente uma média de 94 minutos, 5 gols, e você vai ver aqui, ó, uma assistência ainda, né? Que é a assistência para o Bebeto, um gol fundamental, um gol construído desde lá de trás, participando de 6 gols durante a campanha, tocando em média 53 vezes na bola, isso para um camisa 9 era muita coisa para uma seleção que não era vista como um time que fazia muita questão da posse de bola. Em média, 80% dos passes certos, passes no próprio meio-campo, basicamente 97%, né, tocando ali 4,3 vezes na bola, e no campo de ataque tocando muito nela a partir de então, né, dando mais ou menos ali 22,4 passes por jogo. Isso para aquele momento do futebol, né, que era bem menos dinâmico, bem menos intenso, isso é uma participação muito efetiva para um momento como aquele. A gente ainda precisa lembrar que o Romário ainda sofreu pênalti, né, gerando um gol contra a Rússia. E aí, falando em Rússia, é importante para a gente fazer essa avaliação do jogo do Romário em 94, do que ele representava nesse esquema do Parreira, né? Muita gente lia como um 4-4-2, mas era muito mais um 4-2-2-2. É bom compararmos o mapa de ação do Romário contra a Rússia, por exemplo, o jogo de estreia, que tinha o Raí em campo, e, por exemplo, o jogo contra a Suécia, que é uma semifinal em que o Romário já joga uma barbaridade. Acho que é o jogo em que o Brasil mais massacra um adversário na Copa do Mundo, apesar de o resultado ser apenas 1-0. Então, a gente abre também no aplicativo o jogo contra a Rússia, por exemplo, e vê lá o 4-2-2-2 muito claro, né, com Mauro Silva e Dungazinho, e aqui ainda o Raí, Romário e Bebeto. E aí você olha o Raí, você vai ver um comportamento de um meia, né? Um meia direita ali, caindo muito pelo lado direito e tal, construindo aqui. E aí a gente compara com o comportamento do Romário. Ele descia, mas um comportamento bem menos intenso do que o que a gente viu naquele mapa. Ou seja, aqui exigia-se muito menos do Romário nesse setor do campo, né? Ele preenchia isso aqui muito menos tempo, até para não haver um choque com o próprio Raí, mas existiam trocas de posições claras com o Raí aqui. Se a gente for olhar, por exemplo, o jogo contra a Suécia, que é esse que eu citei, que é um baita jogo do Brasil, diga-se passagem, tá? O Brasil finaliza 28 vezes contra apenas 3 da Suécia, em média 66% de posse de bola, são 10 finalizações no gol, só fica 1-0. Mas o Brasil joga muito. E aí a gente olha aqui o Romário, que foi visto como o melhor em campo pelo SofaScore naquele dia. Olha isso aqui. Ele basicamente vindo descer o tempo inteiro para construir, para criar, para armar o time. Coisa que ele fez, por exemplo, também contra os Estados Unidos. Ele cria, basicamente, daqui até dentro da área, a jogada do gol do Bebeto, do 1-0, que também é sofrido, um jogo difícil. Mas olha a diferença com o Raí em campo, aquele outro mapa, sem o Raí em campo, quanto impactava e exigia que o Romário descesse para ajudar a criar, até porque você tinha o Mazinho e o Zinho num papel muito mais de rotação do que necessariamente de criação. Então é interessante ver como a ausência de um jogador cria um impacto gigantesco e exige de um outro, no caso do Romário. Eu vou até pegar o jogo contra os Estados Unidos, que foi um jogo emblemático, né, que o Romário também faz um grande jogo, e o quanto o Romário também foi exigido nesse comportamento sem bola para ajudar a construir. Ó, de novo, o comportamento do Romário num setor bem diferente do comportamento enquanto tinha o Raí em campo. Então o Romário ele foi arco e flecha em vários momentos na Copa do Mundo de 94, em um time sim que tinha dinamismo, né? Porque tinha dois laterais muito agressivos, né? Muito agudos, ó. Olha isso. É um comportamento quase de ponta esquerda do Leonardo, que inclusive nesse jogo, falei em agressividade, ele é expulso, né, por uma cotovelada aqui no Tabi Ramos, e o Jorginho também num comportamento muito agressivo pelo lado direito. Lembrando, era um período em que você não tinha pontas no futebol,
né, como você tem hoje. Isso não era tão comum e característico, era um período até de escassez de pontas e as equipes não usavam tanto isso. Falava-se até da morte dos pontas. Isso depois voltou, né? Alguns times, a Holanda, por exemplo, usava. Você tinha aqui e ali alguns, mas não era normal ou não era o padrão. E os laterais precisavam fazer esse papel. Então, o Brasil tinha 2 laterais extremamente técnicos, no caso de Jorginho e Leonardo, que acabavam compensando um pouco o jogo mais burocrático por exigência do Parreira, de Zinho e Mazinho. E aí, Dunga e Mauro Silva com passe também muito limpo, muito bom. Aldair e Márcio Santos também com passe muito bom. A saída de bola do Brasil ela era extremamente qualificada com os dois. Né? O Aldair tinha um passe longo muito bom. Então, assim, era uma seleção que foi talvez muito subvalorizada, né? E que hoje talvez seja vista com olhos mais justos, né? E aí, se a gente olhar algumas imagens daquele jogo do Romário contra a Suécia, por exemplo, que é o que eu citei, a gente vai ver o mapa em ação, né? Onde ele via buscar a bola de fato e onde ele agia, ó, em vários momentos, né? Sendo essa figura de criação, funcionando muitas vezes como esse camisa 10, diferentemente dessa imagem que a gente tinha. Então, era um ataque muito móvel do Brasil, tanto com o Bebeto quanto com o Romário, que segue aqui, ó, dando apoio para a jogada, para receber o passe e armar como um camisa 10. E isso vai se repetir durante toda a Copa e durante todo o jogo, ó. Muitas vezes o Romário agindo como esse falso 9, né? Não existia esse conceito no período, e aí tem algo muito a ver também com o que ele fazia no Barcelona, né? Que, repito, tinha um cara como o Laudrup, que acho que supria um pouco essa criação no meio, mas uma qualidade, uma inteligência de passe que tinha tudo a ver com o que ele vivia, o que ele aprendia com o Johan Cruyff. Assim. Então, de fato, uma seleção que teve no Romário não só o seu jogador mais decisivo, mas também o seu jogador mais criativo. E isso é importante ressaltar e lembrar. O Romário fez uma Copa de 94 primorosa, não só por ser decisivo e por fazer os seus 5 gols, por dar uma assistência, mas por ser o desafogo criativo em vários momentos do ataque da seleção brasileira. E de novo, quando você. Ele ia fazer um golaço aí, porque, de novo, foi um jogo massacrante do Brasil, né? Massacrante. 28 finalizações contra a Suécia na semifinal da Copa do Mundo. Para mim, o melhor jogo do Brasil naquela Copa, mas assim, com sobras. Só que o resultado foi só 1-0. O Brasil só fez 1-0 no segundo tempo, mas jogou muita bola. Assim, o Romário pegando de novo, sempre de frente para o adversário, né? Poucas vezes de costa para o adversário, muitas vezes de frente. Tá aí esse comportamento típico de um camisa 10. A gente está vendo aí a atuação de um ponta de lança, de um Romário tido como o gênio da grande área, mas que na Copa de 94 ele foi gênio do meio para frente. Né? Por isso se fala de um Romário tão decisivo, tão importante e tão fundamental para a seleção brasileira em 94. E aí, de novo, a gente vê a fotografia no aplicativo, no SofaScore, vê os números, compara e depois vai para as imagens e tem o casamento perfeito do que a gente está lendo em números e vendo em imagens para chegar à conclusão que realmente, se não fosse o Romário em 94, não tinha tetracampeonato. Beleza? Voltaremos com a análise de outras grandes atuações coletivas e individuais, não só de jogadores, mas também de seleções que marcaram as Copas do Mundo. Até o Mundial começar, a gente vai ter vários vídeos nessa mesma pegada aqui, beleza? Dê sugestões de atuações que você queria relembrar ou analisar ou fazer um raio-x, atuações de times, de seleções, e também de jogadores na história das Copas, lembrando de 66 para cá, entendeu? Não adianta ir para 62, para 58, porque não tem os dados. Tem de 66 para cá. Beleza? É nós, estamos juntos. Agora você pode se inscrever, fazer o Diaba 4 e é nós. Valeu.